pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Navarro, diretor de Digital Experience aqui na NTT Data. Sou responsável pela oferta de valor, que nós chamamos aqui, uma oferta para os nossos clientes de metaverso em Latam. E trabalhamos com isso já há um bom tempo e aparentemente isso já vem se prometendo concretizar há um bom tempo, parecia uma coisa longínqua e está acontecendo agora. Então a gente tem essa oferta de valor pronta e estamos trabalhando aí junto aos clientes para a aplicação disso. E para isso, para falar sobre esse tema e sobre desmistificar um pouco e falar qual que é o nosso approach, eu trouxe aqui José Franco, que ele é responsável aqui no Brasil por essa oferta de valor, está conduzindo aqui junto aos nossos clientes a aplicação de negócio para essas tecnologias. Cauê, que é do nosso DTI, Laboratório de Inovação, que já trabalha com essas tecnologias que são o conceito do metaverso, são as tecnologias que compõem o metaverso desde 2016, que o nosso lab desenvolve com isso. Então, que eu disse, né, uma coisa que a gente está esperando isso acontecer já há um bom tempo. Nós somos velhinhos. E aí o Cauê vai nos dar informação sobre o contexto. E o Henrique, que é responsável aqui, executivo responsável pela área de Creative Design, que vem se mostrando também primordial quando você cria uma experiência chamada de metaversica. A experiência metaversica. Ela é quem rege nossos esforços nesse momento. Trouxe um time aqui para a gente falar um pouco, né? E queria abrir aqui pedindo até para o Cauê ajudar a gente a desmistificar o tema metaverso, falar o que envolve o conceito metaverso, né? Que não é uma plataforma, né? Obrigado, Navarro, pelo convite. Primeiramente, olá pessoal, tudo bem? Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer sobre o metaverso é que ele não é vários metaversos, né? O pessoal tem falado, temos plataformas de metaversos, temos vários metaversos. A palavra metaverso é como se fosse internet. Então, se hoje a gente só tem uma internet, uma web 1.0, 2.0, a gente também só vai ter um metaverso, né? Uma web 3.0. Então, primeiramente, falar um pouquinho dessa palavra, porque ela é uma palavra muito grande também, um guarda-chuva muito grande de coisas. Tem criação de conteúdo, tem arquitetura, tem modelagem 3D, tem vários tipos de coisas. A gente percebe o metaverso geralmente de duas formas. A primeira delas, acho que é a mais tradicional, que é de realidade virtual, né? Quando a gente coloca aquele óculos e fica totalmente submerso num mundo novo. E a segunda dela, em realidade aumentada, é um termo que está até vindo mais um pouco agora como Spatial Computing, que é quando eu coloco objetos 3Ds, né, sintéticos ancorados no meu mundo real. Não é do Elon Musk, né? Conceito de espacial, acho que é exatamente. Bom explicar. Spatial Computing foi traduzido não tão bem para português, era para ser computação de espacialidade. É engraçado como as pessoas se apropriam dos termos, né? O próprio metaverso. Não é do Zuckerberg. Não é dele. Não tem nada a ver. Pode ser que tenha, né? O Zuckerberg não está tão bem das pernas assim, né? Mas... Exato. O metaverso é um conceito e a gente vai ter contato com o metaverso dessas principais duas formas aí. Realidade virtual e realidade aumentada. E aí já vai, né, conecta com outra coisa, né? E as experiências que a gente já fala que são de metaverso, né? Algumas de games e tudo mais. A gente considera que essas empresas são um caminho, uma porta grande para a gente entrar nesse mundo, né? Então a gente até fala, entrem nesse mundo para experimentarem um pouquinho do que é o metaverso, que assim como hoje a gente está ainda implementando a Web 2.0, né? A gente vai implementar eternamente a Web 3.0 e o metaverso também. Aquela pergunta, né? Quando que o metaverso... Não, ele já está aí, a gente já tem como aplicar, né? Gente, você sabe que é legal, a gente fala de metaverso, tem muita dúvida, né? Todo mundo fala, mas que diabo é isso, né? Vai vingar, é verdade, é só um hype, é fumaça. Cara, o metaverso, a verdade é que ninguém sabe direito nem aonde o metaverso vai poder chegar, né? Tá todo mundo experimentando, tá todo mundo testando, tá todo mundo conhecendo. E a gente sabe que no mercado, em qualquer tipo de tecnologia, quando ela chega, quem larga na frente vai levar vantagem. Sim. Quem larga na frente vai ser capaz de ditar tendências daqui a algum tempo. E a gente está nesse momento, né? A gente está no momento em que as empresas, o mercado e o mundo está conhecendo o metaverso. Está tentando descobrir até onde dá para esticar a corda. E, cara, dá para fazer bastante coisa. A corda vai longe, viu? E um ponto legal do que você falou, né? Vou dar o exemplo da internet 2.0.
A gente não sabia que existia, por exemplo, um serviço que pesquisa as melhores passagens aéreas. Um serviço que pesquisa, que compara a taxa do Uber com a taxa do táxi, com a taxa do 99, por exemplo. Então, serviços de metaverso que estão para surgir são serviços que a gente ainda nem precisa deles. Né? São coisas diferentes, por exemplo. O que faz a conexão entre vários mundos digitais? São serviços que não existem ainda. Como é que eu procuro um objeto 3D dentro do mundo virtual ou dentro de vários mundos virtuais? Então, assim, são serviços que a gente ainda não tem, que são os verdadeiros serviços metaversicos. Então, nesse começo, a gente vai replicar muito o analógico dentro do digital, que é o natural, mas depois a gente vai começar a descobrir essas novas economias que a gente chama aqui. Eu acho interessante isso que você está comentando, que a gente quer realmente trazer nesse podcast, desmistificar o que é o metaverso, até para as pessoas começarem a ter noção do que eles podem fazer, né? E como vocês colocaram muito bem aqui, ela é um conceito, né? Eu costumo falar que o metaverso, ainda em construção, ele vai se tornar um canal de acessar experiências, né? Um novo canal de comunicação com o cliente. Então, hoje o principal canal é mobile, todo mundo tem uma experiência no mobile. Mas se você pensar no metaverso como algo espacial, como que a gente pode criar uma experiência espacial, né? Então, você vai continuar tendo a sua aplicação mobile, mas você pode criar uma experiência muito mais rica para o seu cliente com realidade aumentada ou realidade virtual. E para qual cliente? Para os gamers, para as crianças que estão chegando no mercado. Uma nova geração, né, que está chegando aí, que tá muito envolvida já nesse mundo dos gamers, né, da realidade aumentada, do uso de dispositivos, né. É uma geração que hoje ela já fomenta muito isso, né. E a tendência é que essa geração continue, ela que ajude também a alavancar a tecnologia e o crescimento e para onde vai o caminho do metaverso também, né. Exato. Esse negócio de olhar, né, para o futuro, o metaverso ele nasceu para isso, né? Ele nasceu para a gente conseguir, já mirando lá na frente, nessa nova geração Z, na geração W, X, Y e todas as que vêm aí pela frente, entendendo o consumo, como vai ser o consumo, né? Muito se fala hoje do metaverso, você não tem ainda, né, uma utilidade para o metaverso hoje ainda é uma brincadeira, é você entrar na plataforma X ou na Y, Decentraland, Sandbox. Mas, na verdade, é aquele processo que a gente está falando, é a experimentação. A gente está descobrindo os caminhos, por quê? A gente vai tirar da frente dúvidas que existem hoje no mercado sobre como gamificar, sobre como transformar isso num canal comercial, né? De você realmente fazer do metaverso um canal de compra, um canal de venda, né? Hoje ainda existe uma dificuldade de entender como isso vai se dar, por quê? Porque ainda não foram construídas as experiências, as jornadas exatas que vão fazer com que o consumidor prefira estar lá, né? E acho que isso é a próxima etapa, é o próximo momento que a gente vai ter de chegar para os clientes, né? De chegar para o mercado e ajudar na construção disso, ajudar nesse entendimento, como uma ferramenta poderosa como essa pode te levar para o futuro do seu negócio, para os seus objetivos, né? E esse negócio de gerações tem uma diferença, né? O Rogério, mandar um abraço para ele, o Rogério Mello, nosso evangelista de metaverso, ele fala que tem uma diferença, né? O pessoal pergunta pra gente, será que o metaverso vai vingar? Quando a gente aprendeu a navegar na internet 1.0, 2.0, ninguém conhecia aquilo. Todo mundo teve que converter e fazer um esforço para fazer parte daquilo. A geração mais nova, a geração que está em casa, principalmente os gamers, jogando videogame, eles já sabem, eles já resolvem coisas em 3D. Nasce fazendo com o dedinho assim, com 3 anos de idade no celular. Exato. E você fala, como é que você fez isso, né? Então é muito óbvio que esse público vai preferir ser atendido em 3D. E pra gente que não nasceu nessa época, eu garanto para vocês que também é melhor pra gente ser atendido em 3D, porque o mundo é 3D. Né? A gente faz um esforço muito grande intelectual para entender telas 2D, e aí tem todo um estudo de UX por trás disso, de desenhos de UI, mas o 3D faz mais sentido para todo mundo. Eu acho que é legal isso, né? O que a gente quer realmente é trazer ferramentas que vão criar uma experiência imersiva. Então, o que a gente está disponibilizando para os nossos clientes hoje aqui é 5G, que vai ser o viabilizador disso, né? Vai para conseguir você carregar esses elementos pesados, modelados em 3D e tal. Ele é o canal, Edge Compute, computação espacial, todo esse conjunto
de tecnologias que compõem o metaverso que a gente está trazendo para os nossos clientes e oferecendo para eles um processo de cocriação para aplicar um negócio, né, Zé? Pode explicar. O Zé é o responsável por trazer os clientes para esse mundo, né? O Henrique comentou um pouquinho, né, sobre a questão das experiências, mas eu acho que aí é que entra todo o conhecimento da NTT Data realmente no metaverso, né? Que é onde a gente consegue realmente aterrissar o conceito metaverso para necessidade e para algo que seja tangível para os clientes. Quando a gente olha metaverso no mercado, né, ele vai muito mais além aí dos conceitos que a gente está falando. Já se fala em vestíveis, luvas, coisas que vão, né, sendo aprimoradas daqui para frente, né, e que devem ganhar espaço. Mas o que a gente faz hoje é trazer o conceito do metaverso, sentar com os nossos clientes que conhecem do seu próprio negócio, co-criar em conjunto, pensar, criar casos de uso que façam sentido como resultado para os clientes e para os clientes dos nossos clientes, né? Para que se tenha uma experiência realmente diferenciada. O Cauê estava falando, na Web 2.0 a gente usa o X, né? Quando a gente fala na Web 3.0, a gente está falando já de um perfil um pouquinho diferente, que tem muita relação ali, né, com o que o Henrique depois vai falar de Creative Design, mas que também geram experiências, né? Se você está dentro de um mundo virtual ali, você tem espaços também a considerar, tem escadas, tem objetos, né? Então são criações que elas são as evoluções do 2D para o 3D, mas que também permitem a criação das experiências, né, para os clientes, né? E hoje a gente sabe que a experiência é o mais importante. Então, o principal, né, que a NTT consegue trabalhar olhando para metaverso é justamente aterrissando, né? Entendendo o momento desse hype, né, dessa tecnologia, desse novo mundo, desse novo canal, sentando com os nossos clientes, entendendo do negócio, co-criando com eles, gerando casos de uso, entendendo quais são os resultados, para que aí sim a gente tenha um conceito mais aterrissado para a realidade atual e de forma com que a gente consiga atender sem aquele hype todo que ainda está para vir aí no futuro. E aproveitar o seu gancho para falar como que a gente descobriu a importância da área de Creative Design num projeto de metaverso, né? Ali no Cauê a gente sabia a tecnologia que ele pesquisa, que o Lab montou e as plataformas que eles criaram nos possibilitaram isso, né? O Zé traz o time, traz o cliente, ele traz o negócio dele, a dor dele, a gente consegue solucionar com isso. Mas aí, como você falou do X, né, que era aquela jornada, você desenhar uma jornada 2D, como o Creative Design se tornou importante para criar uma jornada 3D, um espacial, é diferente, né, o objetivo, você tem que quase fazer uma arquitetura de casa mesmo. Mas né? é verdade, cara. Isso que o Zé estava falando, da experiência, né, Não existe outro caminho que não seja uma experiência encantadora, né? Eu falo muito em todas as nossas apresentações de Create, né, sobre o encantamento. O encantar, ele é o verbo que rege a experiência. Independente do canal onde você está, você tem que impactar aquele cliente, o seu cliente ou o cliente dele, de uma forma que ele não esqueça mais de você. E aí a gente está falando muito de brand experience, que é um pilar fortíssimo hoje nas marcas e é um grande diferencial das principais marcas e produtos hoje que se destacam, né? Porque quando você faz um approach com o consumidor, com o seu público final, gerando para ele uma experiência, deixando um residual, né, de marca, um residual de brand para ele, o consumidor, ele se engaja, ele vai estar com você, ele vai falar de você, e isso vira um ciclo virtuoso. Então, quando a gente fala de experiência no metaverso, a gente traz um pouco o que há muitos anos já, os eventos presenciais tentam construir para os times, né, ou para as pessoas. Você faz um evento, você cria o fantástico mundo daquela marca ou daquele produto. Você cria cenografia, você cria experiências de audiovisual, você cria experiências sensoriais.
Isso tudo, quando você aplica no metaverso, você tem a mesma forma de pensar. Você começa a criar os ambientes, você começa a involucrar a pessoa dentro de um ecossistema preparado para impactar ela, para passar para ela uma mensagem de marca. Uma mensagem muito mais potência do que a gente tem hoje. Através da tecnologia. Então, assim, é a tecnologia e a criatividade juntas trabalhando a favor das marcas. Ou seja, cara, não tem outro caminho, né? Hoje a gente busca, o Cauê estava falando, né? Você também, Navarro, de realidade aumentada. Olha a força que a experiência tem na entrega de uma tecnologia, né? A criatividade, a ideia, né? Aquela big idea que a gente sempre busca. Realidade aumentada é uma coisa que existe há anos. As pessoas todas falam de realidade aumentada como, isso aí é coisa antiga, ninguém sabe, já vi, já usei um QR Code, já fiz, já aconteci. E aí, quando você traz a realidade aumentada como uma das tecnologias que permite a existência do metaverso, né, a aumentada, a mista, a virtual, o spatial computing, quer dizer, você ressignifica uma tecnologia que já existe e você passa a aplicar ela de uma forma diferente, gerando uma experiência criativa nova. Então você olha e você fala, realidade aumentada, legal, né? Estamos no hype de novo. Não, eu acho que você falou realidade aumentada, QR Code, isso aí já existe, mas só quem conhece desde o começo pode falar o quanto isso não era escalável até hoje. É verdade. E aí Cauê está aqui com os nossos desafios que a gente sempre trouxe os nossos clientes falavam, mas isso eu não consigo colocar a escala. Por exemplo, realidade aumentada, ele tinha uma perda de referência. Então, você não conseguia mapear um shopping e fazer um caminho até a sua loja em realidade aumentada, porque a cada 20, 30 metros você tinha que fazer uma calibração num QR Code. Trigger, né? Então, a experiência é terrível. Então, hoje a gente consegue, inclusive tem uma plataforma que foi desenvolvida aqui, Cauê encabeçou isso, que chama Universe, que é exatamente isso. Você mapeia um espaço e ancora aqueles elementos em 3D naquele espaço. Então, era possível há 4 anos atrás? Não com uma boa experiência. Então, hoje é. Por isso que a gente está falando que o metaverso está chegando, já está aí. É a persistência, né? É só você pensar como fora da caixa mesmo. O metaverso não é o Horizon do Facebook. Fora da caixa é um conceito de experiências imersivas onde a gente já tem boa parte das barreiras quebradas, onde a gente já pesquisa e, cara, realidade virtual também tem há muito tempo. Mas pensa, como que era você fazer um treinamento para 5 mil funcionários da NTD em realidade virtual? Você ia para o Second Life. Não, você compilava dentro do óculos, mandava um óculos para cada. Ficava cada um por si, né? Cada um por si. E se você precisa fazer uma manutenção nesse treinamento? Você pega os 5 mil óculos, Essas barreiras que as pessoas não entendiam. Então, aqui, hoje, a gente também tem uma plataforma que a gente pesquisou para resolver isso. Como que é? O cara vai lá, ele loga, é como se fosse um e-learning. Ele baixa o treinamento em VR que está destinado a ele. Então, tem ali por trás uma escalabilidade da tecnologia que, apesar de realidade virtual estar aí há muito tempo, ela não tinha, ela não permitia. Então, você imagina, você baixar uma experiência que nem a gente fez para a Iberia, que é um avião, tal, vai baixar no seu celular isso, sem 5G. Leva um gabinete debaixo do braço, você entendeu, né? A evolução que está acontecendo nisso? A evolução tecnológica, né? Que vai editando e vai fazendo com que o canal ele vá cada vez mais evoluindo, né? Então, como você disse, a gente há pouco tempo atrás tinha uma tecnologia, mas não permitia determinadas coisas. A gente agora permite e certamente isso ainda vai evoluir muito, né? Tem muita evolução para vir aí, as tecnologias têm investimentos fortes em tecnologia. Alguns dispositivos já têm barateado mais de preço, né? Ainda, né, um pouco longe da realidade da grande maioria, mas já tem baixado. Isso vai ajudar também no crescimento tecnológico, né? E aí é o que você falou, né? Você comentou do Universe, mas também é outro ponto muito forte da NTT quando a gente fala de metaverso, né? É a capacidade que a gente tem de apoiar nessa evolução desse canal, né? Com o quê? Com assets que nós temos, né? Como o Universe, o próprio NACA, que é de realidade virtual. A gente fazendo alguns estudos agora já de vendas dentro do metaverso, né? Já transformando ali na frente de e-commerce.
trazendo já a visão também de como é que você consegue botar um assistente virtual ali dentro desse mundo para que você consiga conversar com o seu cliente 24 horas por dia, alinhado com a sua marca, trazendo informações, fazendo um atendimento nesse novo mundo, nesse novo canal, né? Toda a parte de medição disso, né? Que também vão vir evoluções. A gente hoje aí tem medições para web, tem analytics, né? Isso no metaverso, né? Então ainda tem muita evolução tecnológica Como vindo. você faz uma mensuração de uma jornada no metaverso? É quase um mapa de calor, né? Agora, o cara transitou aqui, foi aqui. E a partir dessa medição, você consegue trazer outros conceitos também para dentro do canal, né? Falando de social selling, vamos integrar os canais de redes sociais que existem hoje, tradicionais, com uma experiência gamificada no metaverso, onde você cria não só a jornada aqui, mas a jornada lá, e você consiga converter em todos os canais, como a gente já fala hoje da omnicanalidade, né? O metaverso ele é mais um. É mais um canal. É mais um. Exato. É mais um. Essa disciplina, né, que é o Spatial Analytics, que a gente chama dentro do laboratório, é uma disciplina que, além de gerar esses insights, a gente vai depender dela também para auditar os espaços, né? Então tem muito uma questão ética, de auditoria, da gente precisar recuperar coisas que aconteceram dentro desses ambientes. Então essas disciplinas, guardar esses dados são essenciais. E a NTT, como, né, uma referência também em Data Analytics e arquitetura, traz isso com os projetos com a gente. Fora, né, o Cybersecurity também, que todo mundo está ali, ó. Exatamente. De olho. Mas vocês comentavam de compatibilidade, é uma coisa que a gente se preocupa muito desde que a gente fundou o laboratório. Quando a gente começou lá em 2016, 2017, 7% dos celulares só rodavam realidade aumentada. Nossa, Tinha que instalar 2, 3 aplicações adicionais, etc. Hoje a gente considera 98% ainda, porque a Huawei não tem lá o Google Play Service, senão seriam já quase 100% dos celulares que estão à venda. Então a gente se preocupa muito, por exemplo, com o Universe, que é a nossa plataforma de Spatial Compute, de ser compatível com esses dispositivos, né? Não é só compatível com o HoloLens que custa 50 mil reais. É compatível com o celular que custa 1.500 reais, que você compra perto da sua casa. Sim. A nossa plataforma NAC é compatível com os óculos de VR, que são mais baratos, standalone. Você não precisa de uma CPU para conectar esse óculos. Só para aproveitar o gancho que o Zé falou. É metade do preço de um PlayStation, um óculos hoje. Hoje, um óculos é menos que um iPhone. Exatamente. Entendeu? Já está viável. Gente, é assim que democratiza a internet, o metaverso, tá vendo? Só aprende com essa turma, cara. E uma coisa que eu queria até puxar um gancho com o Zé e com o Henrique, é que a gente não desperdice o que a gente fez na Web 1.0, 2.0. Então a gente fala muito assim, por exemplo, o cliente está comprando uma máquina de lavar, por exemplo, num site de varejo. Ele está numa experiência 2D e dentro daquela experiência ele pode experimentar o 3D também. Então uma coisa não exclui a outra, né? Como o Zé disse, é um novo canal. Então é uma experiência adicional. Então, poxa, a pessoa tem o óculos, tem o dispositivo, vou experimentar um digital twin dessa máquina de lavar aqui na minha casa agora. Eu vou ver como ela realmente se comporta, né? Um modelo 3D que aprendeu com o de verdade, né? A gente tem essa capacidade de fazer essas experiências. É aquela coisa de você, no 3D, você amplificar a experiência de e-commerce, né? Então, a gente fala de e-commerce, como vai chamar a nossa oferta para dentro do metaverso? M-commerce? Meta-commerce. Mas, na verdade, é assim, é você dar toda a facilidade e todo o roadmap que o consumidor tem hoje num site, num portal, num hub digital, no metaverso, só que de um jeito ressignificado. Você entra na loja, você vai ver as gôndolas, você vai poder vestir a roupa, botar no seu avatar e ver como aquela roupa vai ficar em você. Você compra, recebe no mundo real. Você não gostou do mundo real, você devolve e o seu crédito vai para sua wallet no metaverso. Cara, dá para fazer uma salada mista aí que a gente vai chegar lá. Que é a multicanalidade. É, a multicanalidade. Começa em um, termina em outro, mistura. E é justamente a interoperabilidade entre o mundo real e o digital que é o conceito principal do metaverso, né, Cauê? Você falou um pouco de reaproveitar. Eu acho interessante isso. Por exemplo, você já criou um chatbot, já tem uma personalização desse chatbot, coloca ele do metaverso com a mesma inteligência artificial que você tem. Então, você não vai estar jogando fora. Exatamente. Você está estendendo um canal, né? Exato. Acho esse ponto interessante. Mas no metaverso você faz a humanização. Você passa a ser atendido por um assistente virtual ali na sua frente. É um avatar, é como se fosse uma pessoa. É uma humanização digital, mas ainda assim, a gente vê cases aí como a Lu do Magalu, o Baianinho das Casas Bahia, a Nath da Natura e outros.
Cara, as pessoas elas querem isso, elas querem essa proximidade. E quando você entrega isso para elas, você começa a transformar esse avatar, esse digital human, num influenciador, numa pessoa que vai inclusive trabalhar a favor da marca, que vai ajudar a construir os novos caminhos comerciais de um produto. E você vai ganhando corpo, porque as pessoas começam a confiar naquele avatar, naquela persona que você criou e que por trás dela está um chatbot. Então é tecnologia pura. Eu ia até falar de uma ideia, desculpa, Navarro, que assim, as pessoas devem estar falando, então vamos excluir todos os vendedores de loja, todos eles vão ser bots, mas é o contrário, né? Na verdade tem duas linhas de pensamento, ou você ser atendido por um robô, ou você ser atendido por uma pessoa que está controlando esse avatar. Então a gente até fala aqui do ressignificamento dos telemarketings, por exemplo. Eu vou ter pessoas em posições de trabalho que estão dando vida aos avatares oficiais das lojas para fazer os atendimentos, né? Isso é muito legal, porque passa naturalidade. Então, assim, são esses novos negócios, que aí eu preciso de 5G, de vestíveis, de tudo isso. E quando você fala de chatbot, a gente tem uma oferta de bot aqui, né, super bacana, super bem consolidada, mas ainda assim, ela não entra para demitir ninguém das companhias, muito pelo contrário, para construir novas jornadas, facilitar o acesso ao produto, ao serviço pelo consumidor e um ganho financeiro para os clientes, para quê? Para poder criar um roadmap onde os atendentes reais vão estar disponíveis para atender aquelas dificuldades maiores. Quando são coisas muito simples que consomem muito tempo, o bot resolve. Então você vai criando, na verdade, facilidades, né? Tanto para o consumidor quanto para a empresa. Sim, é a criação de uma nova experiência ali dentro, né? Não significa que você vai tirar postos de trabalho ou coisa do tipo, mas assim, é mais uma forma de interação, é mais uma experiência, né, dentro de um canal diferente, de um canal, né, novo, bem hypado, como a gente falou no início, que vai ser bem utilizado pelos jovens, né? Estava falando lá, você falou do Arrasta, né? Assim, com quem já não aconteceu de filho pequeno ir lá numa televisão e passar o dedo achando que né? Ela vai girar, então assim... E depois você vai com um paninho para tirar o dedo da tela. É isso, mas... E voz, né? Comando de voz também já é um bom... Exato, a criança não sabe escrever ainda, mas já está lá falando, né? Com os comandos de voz. No metaverso, né? Você vai falar. Você vai falar. Você tem assistente virtual, uma Alexa, um Google Home em casa, você está conversando, meu irmão chama Alex. Toda vez que eu estou falando com ele, ô Alex, vem cá, a bichinha lá responde, pois não, né? Hoje o tempo está ensolarado. Se você for parar para pensar, a gente está falando de avatares e tal, hoje a interação desses jovens dentro dos jogos, né? Quando você fala de um Fortnite, por exemplo, você vê os jovens se falando dentro do jogo lá, como se fossem os avatares, né? O boneco que você criou. Ali é o social dele, né? Exatamente, ali é o social dele. É o novo momento das comunidades que vem sendo criadas, não é à toa que um Discord nasceu, né? São estruturas que são feitas justamente para esse tipo de comunicação mais gamificada, mais ligada a uma experiência do que simplesmente você ficar no WhatsApp. Hoje, se você fala com qualquer um desses millennials, geração Z no WhatsApp, ele conversa com você por letra. Você fala, tá tudo bem? S. É quase um kanji, né? Você pegou a nota vermelha na escola? N. E aí tem uns códigos, você olha e você fala, não, é um alfanumérico isso, não vou entender nada. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que, como a gente ainda tem que evoluir no metaverso, plataformas desse tipo e avatares. Avatares é um tema ainda que eu acho que está bem embrionário. A gente lançou o nosso espaço NTT no metaverso e a gente escolheu a plataforma Decentraland porque é onde tinha mais gente, fizemos todo o estudo, uma pesquisa e fizemos um lançamento disso, replicando os avatares de todos os CEOs Latam dentro desse espaço e convidando o pessoal a vir. E a limitação de criação do avatar do Decentraland me chocou, assim. Desculpa aos CEOs que não foram bem representados, mas era uma limitação da plataforma. E eu acho que isso tem que evoluir. Eu não tenho que entrar numa plataforma e criar meu avatar e depois ir na Horizon criar outro. Eu quero ter o meu avatar desplugado com a minha wallet, com as minhas informações de saúde, como se fosse o meu cookie. E aí eu vou entrar no Decentraland e vou falar para a Decentraland, eu vou liberar meu wallet e isso. E a minha pessoa sou eu. Porque senão eu vou comprar um NFT de camisa lá no Decentraland e não vou poder usar no Horizon. Então isso ainda é oportunidade, né, Zé, de negócio. Claro, e um ponto importante que você falou é quando a gente fala avatar, né, para a maioria das pessoas, o avatar é o bonequinho lá, só com uma roupinha diferente, com desenho, né, Cauê? E na verdade é muito mais do que isso, né? O avatar ele vai carregar informações nossas de saúde,
né? Uma série de informações aí que é a representação do que a gente tem no real, né? No físico, lá dentro do mundo virtual. Então, assim, avatar não é só um bonequinho, não é só uma roupinha, que nem a gente costuma ver em algumas plataformas. O avatar, ele é muito mais amplo do que isso. Ele vai ser basicamente uma representação, né, nossa aqui do físico, do real, dentro desse mundo virtual. Com seus dados de saúde, suas medidas corporais reais. A gente até brinca, né? Por que eu não posso levar meu avatar para me ajudar a filtrar roupas que servem para mim numa loja física? Numa loja física. Logo com o meu avatar numa loja física. Quer dizer que se eu engordar, meu avatar engorda também? Exatamente. Vai ter que engordar. Então é melhor a gente começar a fazer uma dieta, né? Tecnicamente, a gente está falando de uma digital identity, né? Que tem várias coisas que são pertinentes ao nosso mundo real, mas eu vou levar meios de pagamento, problemas de saúde, assim, diversas coisas que vão ajudar no meu dia a dia. Né? Entro num aplicativo de comida, vou pedir uma comida que eu sou alérgico, o meu avatar ajuda. Né? O meu avatar está logado na plataforma, então me ajuda a não passar mal. Né? Então, por restrição alimentar, né? Exato. Você carrega isso assim. Uma coisa que vocês falaram sobre a evolução visual dos avatares é o lance da estética, né? O jovem que está acostumado com videogame está acostumado com uma estética que é uma estética de games. Então, para eles não tem tanto incômodo a gente não se parecer tanto com o real. Para eles é até uma válvula de escape. Mas pra gente, né, pra todo mundo estar no metaverso, a gente precisa dessas evoluções. Mas é um excelente ponto que você trouxe. Exato. O público que isso é direcionado, muitas vezes eles não se representam do jeito que eles são. Exato, exatamente. Outra coisa interessante também, falando de games, né, esse público ele está muito acostumado com uma qualidade gráfica muito alta, né, porque os games são pacotes fechados, então você tem ali toda uma estrutura. Você vê um personagem de um game, ele pode ser algo mítico ou ele pode ser um humano idêntico, perfeito, que dependendo do momento você não sabe nem se ele é real ou não. E isso ainda é uma limitação que a gente tem hoje, né? O Zé falou um pouquinho da chegada do 5G como um enabler, né, para facilitar as tecnologias de metaverso serem aplicadas, e cada vez mais a gente vai ter, né, a possibilidade de se aproximar desses games. Hoje a gente ainda tem uma limitação muito grande falando de avatar, que você tem que trabalhar com poucos polígonos no modelo 3D, você não consegue trabalhar com uma quantidade de materiais, texturas e acabamento, luz, sombra, muito detalhada. Por quê? Porque cada coisinha dessa pesa. E pesa assim, no seu celular para baixar, o seu celular para acessar, na interação com o game, né? Fica aquele game que fica, né, trimilicando. Aí é que é a evolução, né? A experiência deixa de ser uma coisa legal. Mas você sabe que, desculpa Zé, a gente tem essa limitação nos games hoje. Os games que você joga standalone, você tem um gráfico perfeito. Maravilhoso. Vai para um Roblox que já é uma plataforma quase metaversica. Sim. Cara, é bizarro, são quadradinhos de atalho. É quase um Minecraft, mas né? Mas é por causa da limitação. E outra coisa que a gente vê também, né? Ontem eu falei com um cliente, falou, eu fiz uma reunião no metaverso, eu tive que escolher uma plataforma que tinha quase não é considerado um metaverso. Mas por quê? Porque ele queria colocar 150 pessoas. Então essa é uma limitação, não é? Sim. O máximo que a gente vê plataformas colocarem no mesmo servidor, compartilhando o mesmo som e a mesma interação, são 50. O próprio Decentraland, que é uma ferramenta super divulgada, ele não aguenta uma quantidade de pessoas assim. Você acaba tendo que ir para uma plataforma secundária. Porque, mais uma vez, né? Porque é o momento do metaverso, né? A gente está começando a ver algumas tecnologias que são de processamento remoto das coisas. Então, quem aí já jogou um Game Pass, um PlayStation Now, sabe que a gente não precisa mais ter o console. A gente pode renderizar dados na nuvem. E com o 5G, o Zé é especialista aqui em telecom também, a gente vai ter a possibilidade de ter placas gráficas para processar coisas hiperrealistas somente na hora que a gente precisa. Então, com a chegada da computação Edge e tudo mais, a gente vai ter acesso a isso. Então, a gente não vai precisar mais comprar um PC com uma placa de vídeo caríssima, de 8, 10 mil reais. A gente vai pagar $1 para rodar 1 hora uma experiência de metaverso perfeita, sabe? Que está sendo processada com Ray Trace e tudo aí que a galera costuma dizer que é legal e tem que ter, né? Com reflexo na água, coisas que a gente sabe que é difícil de fazer.
Então essa evolução, esse processamento na nuvem, ele é muito bom, porque ele compartilha custos, né? E dá a possibilidade de pessoas acessarem essas plataformas que elas não tinham. Eu mesmo não tinha mais console, e agora eu tô jogando muito Game Pass lá, né? Eu jogo Forza com gráfico no talo, a gente costuma dizer. São dois termos, Funcionando, dois termos que a gente vai alcançar, né? Que é a hiperpersonalização, né? E a hiperrealidade. Né? Cada vez mais os cenários e as ações vão estar cada vez mais próximas de uma realidade que é a que a gente tem no mundo real. Né? Sim, mas vocês já perceberam que a gente volta sempre na questão das evoluções tecnológicas, né? Se a gente for lembrar lá atrás como tudo começou, né? Quando a gente fala de web e tal, né? Era um textozinho, depois até que veio a parte gráfica, mas aí tinha a preocupação também que hoje a gente fala de 5G. Lá atrás, quem é mais velho lembra lá das conexões de escadas, e aí também não adiantava você fazer um site com aquela beleza toda, senão não carregava para o teu cliente, porque ele tinha uma conexão de escada na ponta. Um site em flash. Isso, então se a gente for olhar lá atrás, também já havia um pouco dessas preocupações que a gente está falando agora, como você falou, de polígonos, plataforma e tal, e a gente evoluiu, né? A gente passou e hoje você tem sites maravilhosos que carregam super rápido, internet rápida de fibra. Então a evolução tecnológica vai permitir. Eu não tenho dúvida que o metaverso, já isso tudo que a gente está falando aqui, tem que ter alguns cuidados ainda hoje, isso vai ser ultrapassado, como foi ultrapassado lá atrás com a evolução tecnológica, e a gente vai conseguir ter experiências sim, né, do que a gente vê hoje real aqui dentro do mundo virtual, por conta desses avanços, por conta das evoluções tecnológicas, que a única certeza que eu tenho é que vão evoluir, é só olhar para trás. E foi o que o Cauê falou no começo do podcast, a gente... quando que vai estar pronto? Não, ele vai ser construído eternamente. Inclusive, quando existir a Web 4.0, a gente vai continuar construindo a 3.0. Assim como a gente vai construir a 2.0 ainda. Daqui a 10 anos a gente está olhando para o hoje e está falando a mesma coisa que hoje a gente está falando do ontem. É, né? O ciclo. Cara, a gente sempre vai querer mais e a gente sempre vai buscar mais. E eu acho que essa é a beleza de você estar eternamente construindo experiências, descobrindo os caminhos e trazendo uma forma diferente de impactar o cliente, por isso que a gente mercados, sempre provoca pessoas. o cliente, né? Vamos testar, vamos fazer junto, vamos co-criar, não vamos ficar para trás, né? Porque assim, vai evoluir. E aí foi uma das coisas que você falou no princípio, assim, quem estiver dentro do jogo, né, vai conseguir seguir esse caminho. Quem estiver fora do jogo provavelmente vai perder um time, né, de identificar qual é a melhor necessidade para o seu negócio. Se te perguntarem, você prefere ditar tendência ou seguir uma tendência? Exatamente. Essa é a resposta óbvia, né? Exatamente. E esse é um bom ponto, Zé, que você colocou, que é assim, a gente vê uma diferença muito grande dos clientes que experimentam antes, diferença de pensamento, tá? A gente vê o cliente chegar com um pensamento no começo do projeto com a gente, daqui a 2, 3 meses o cliente realmente descobriu quem é ele, né? A gente brinca na fila do pão no metaverso. Quais são os negócios que realmente ele vai fazer acontecer? Qual é a economia nova, né? Então, assim, sentem, experimentem, façam projetos de experimentação, construção de MVPs, justamente para mudar e disruptar modelos de negócio, porque vai ser necessário. Isso é bem interessante, né? Você pode citar, a gente já tem publicamente esse case que a gente fez com o Bradesco, né, Cauê? Eu tenho certeza que a primeira conversa não era aquilo que eles imaginavam. Não. E eles trouxeram uma dor, e eu achei fantástico a solução que foi dada, o uso da tecnologia. Queria que você contasse um pouco para os telespectadores aí e convidá-los a acessar o nosso site também, que tem essa experiência lá, tem um vídeo para vocês conhecerem. Fala um pouco de como chegou o Bradesco aqui com a Jornada Moradia e como saiu esse projeto, explica o que é. Legal. O Bradesco chegou com a gente para um desafio de 5G misturado com metaverso, eles queriam testar essas duas tecnologias e um modelo de negócio deles. E eles elencaram alguns problemas a serem resolvidos numa jornada de melhoria de contratação imobiliária, né, de financiamento imobiliário. E aí, é claro, a gente sabia que eles iam passar por esse processo de autodescobrimento. No fim de tudo, a gente acabou descobrindo que, além de resolver esses problemas que eles achavam que realmente ia resolver, criou-se novos mercados. Então, a gente fez entrevistas, por exemplo, com corretores e tudo mais, e alguns deles falaram que pagariam para o Bradesco por determinados serviços que hoje ele não oferece. Então, a gente, além de testar o que o Bradesco queria, a gente ofereceu um leque de novos serviços que são rentáveis e que ninguém está olhando, né? Então, isso é muito legal. E aí, o banco, como um conjunto, como um organismo, falou, poxa, realmente esse negócio a gente tem que experimentar, a gente está hoje
né, discutindo as continuações e tudo mais, mas eles têm muito esse DNA hoje. Vamos experimentar para descobrir esse novo mercado. Oportunidades, né? Exatamente, porque o que sai, desculpa, Navarro, o que sai da experimentação realmente é diferente para mais daquilo que a gente imaginava. Explica como ficou o projeto, que eu acho fantástico. Bom, o projeto ele consistiu no final da gente escanear um apartamento, um usado, uma casa, e a gente poder fazer um anúncio espacial desse apartamento. Tô falando espanhol aqui, departamento. Então, uma vez que uma pessoa está caminhando na rua, ela consegue pegar o celular, abrir e ver anúncios espaciais. Quando ela clica nesse anúncio, ela navega por um apartamento em 3D. Né, eu acho que legal foi que o anúncio fica em cima da casa, como se fosse uma setinha. Exatamente. Essa casa está à venda, portanto. Né? E aí tem todos os apartamentos posicionados também. Aí a gente brinca aqui no videocast, né? Acesse esse QR Code aqui que você vai poder ver o filme desse exemplo, hein? Exatamente. QR Code tá aqui, gente. E acesse o site da nossa oferta de valor do metaverso que vai estar aqui também. Esse Pix aqui para você fazer um depósito na nossa conta. A gente fala que algumas coisas vão ser distribuídas para outras empresas. Então, por exemplo, hoje a gente fala de social, a gente pensa em Meta, né? Facebook, Instagram. A gente fala em busca, a gente pensa em Google. Não tem jeito, né? Google, DuckDuckGo, alguns assim. Agora, poxa, eu consigo procurar imóveis dentro de uma plataforma do Bradesco. Então, assim, ele está criando um novo mercado, não está deixando o Google de vender AdWords de imóveis, mas ele está criando um novo mercado onde ele pode participar desse mercado de busca, né? Dessa monetização ocupando espaço. Exatamente. Sabe o que é legal disso? Assim, olhando o consumidor, né? O rapaz ou a moça estão ali na rua com o seu, né, cônjuge procurando lugar para alugar, procurando um apartamento para financiar, e aí olha para o bairro, olha, porra, mas quais são os prédios? Onde será que tem, né? Fica procurando. Hoje em dia a gente vai na frente do prédio, procura uma placa, aluga-se, vende-se, né? Ou procura no mapa, né? Fala com o zelador, né? Zelador, dá o telefone da imobiliária, não sei o quê. Não, agora através desse projeto, você pega o celular e você abre a câmera e olha todos os prédios, né? Tudo que for um financiamento do Bradesco, ao lado do prédio, apontando para a janela do imóvel em questão, vai ter a placa virtual, com informações, com contato, com acesso, com a planta baixa do apartamento. É muito bacana, cara. E aí o pessoal deve estar falando, vou caçar Pokémon, de vez caçar Pokémon, eu caço apartamento. Mas não é assim, a gente pode pegar essa planta 3D, a pessoa viu o apartamento, ela guarda esse apartamento no celular dela, vai mobiliando para casa para curtir aquele sonho. É uma pessoa mais frienta, ela pode ver se o sol vai pegar no quarto dela ou não no fim do dia. É uma pessoa mais calorenta, ela quer o quarto dela virado, sei lá, pro sul, onde pega menos sol. Olha o Virtual No Rio de Janeiro não aí. funciona tanto. Olha o Virtual Commerce aí. Você faz, por exemplo, um collab, né, desse tipo de aplicativo com uma Artefato, com uma Breton, com essas lojas de imóveis assinados que existem. Você consegue ter acesso a todo o acervo de mobiliário deles, brincar de decorar sua casa no 3D virtualmente, e ali você já fala, puxa, essa cadeira, essa poltrona Charles Imes, achei linda, vai ficar ótimo na minha casa. Marketplace. Você clica e a empresa que é parceira do Collab vai, faz a venda e te entrega no seu apartamento na data de lançamento do imóvel. E uma das grandes vantagens disso também é o seguinte, hoje em dia ninguém tem tempo para nada, né? É verdade. Então você hoje buscar um apartamento, fazer todo esse processo de você de repente ter que ir lá visitar, saber se vai caber o teu sofá, se, né? Como você tem que adquirir um conhecimento antes de pensar nisso. Exato, e dá trabalho, você não consegue fazer tudo o que você precisa para você olhar e ver se aquele apartamento atende para você ou não em menos de 2, 3 dias, né? Você com essa tecnologia, você consegue resolver tudo ali praticamente na hora, conseguir ver se cabe, por exemplo, um móvel ali dentro, o sol se é da manhã, se é da tarde, tudo ali numa experiência, né? A coisa que era uma experiência demorada, né? Que não é simples de uma pessoa sair do trabalho. Não era tão possível no 2D, né? Não era, Você vai acabar com o mercado de trena. Né? Ninguém vai precisar medir mais nada, né? Exatamente. Mas é a ressignificação da experiência, né? É uma mudança da experiência para melhor. Né, para melhor, imagina o que você citou, antigamente você tinha que ir no zelador, passar na rua, pô, eu gosto dessa rua, será que tem um apartamento? Cara, você levanta o teu celular ali, você já sabe se tem ou não, quanto custa, metragem, né, financiamento, e estamos falando para imóvel, mas imagina como é que isso cabe, por exemplo, para carros, como a gente tem clientes fazendo já experiências assim, ou para outros mercados também. E o cross-selling, né? Bom para o nosso cliente que já tem um scan 3D daquele apartamento e bom para quem vai fazer o seguro, porque um seguro, por exemplo,
porque já é um apartamento validado pela instituição onde vai fazer seguro. Então eu tenho o seguro de um lado que talvez não ia existir com aquela instituição e um seguro mais barato do outro lado para o cliente. Fazendo uma cocriação aqui com vocês rápida, né? Imagina aplicar isso no mercado automobilístico, né? Você falou de automóveis, onde você mapeie, né, e crie uma experiência num determinado modelo. Sei lá, vou citar um modelo aqui, um Corolla da Toyota. A experiência está no carro, ou seja, qualquer carro desse no Brasil inteiro, que seja deste modelo específico mapeado, pode te entregar uma experiência de metaverso. Qualquer um deles você vai clicar, ele vai abrir essa plaquinha e você consegue, através dele, falar: gostei deste carro, quero comprar um igual. Não precisa concessionária. Você em qualquer lugar, o carro estacionado na rua, no Zona Azul, quero ver o carro por dentro, quero saber quanto custa, quero ver a tabela FIP, quero entrar em contato com o vendedor, quero que me mandem uma proposta. Tudo ali, na rua. As manutenções efetuadas, porque aquilo reflete tudo. Você vê tudo. Aí o legal é exatamente isso que a gente está conseguindo chegar, né? Falamos do conceito, falamos da oportunidade, falamos da evolução das tecnologias e estamos conseguindo dar casos para o negócio, né? A mesma coisa para o seguro, né? Vamos falar de seguro. Esse escaneamento do apartamento serve como uma vistoria de sinistro. Sim. Serve. A ferramenta está aqui, o celular, o Sensor LiDAR, o que a gente já comprovou que funciona. Então, o que a gente chama os nossos clientes traga o problema, a gente tem a tecnologia, vamos co-criar, vamos aplicar isso ao seu negócio. E não se preocupa que a gente ajuda na construção das ideias, da experiência e de toda a jornada, né? Tanto de tecnologia quanto de solução para o mercado. E além da tecnologia, o conhecimento também, né? Afinal, não é de agora que a gente vem estudando, pesquisando, que a gente vem gerando, né, assets, ideias, oportunidades. E esse aqui é o grande diferencial nosso, né? Conseguir entrar ali no negócio do cliente, entender junto com ele e trazer isso efetivamente para a realidade. Essa no meu ponto de vista, é a maior competência da NTT, como foi no case do Jornada Moradia, que para mim foi fantástico, foi realmente uma ressignificação da experiência de um usuário numa jornada moradia. Isso tudo tem muita relação com a cocriação, com a capacidade que a NTT tem, com o conhecimento adquirido ao longo dos anos, com o investimento em entender as tecnologias, em usar as tecnologias, em testar, né? Óculos que a gente compra para fazer teste, uma série de equipamentos, enfim, tem muita relação com o que a gente tem de conhecimento ao longo desses anos. Para nós, assim, o Cauê fala, às vezes, quando a gente está mostrando essa tecnologia, é uma satisfação enorme a gente saber que é uma coisa que a gente vem construindo e parece que agora até o filho que você falou, a gente começou aqui a fazer como se fosse uma sessão de criação, Bacana que o Cauê, ele bate no seu ombro e fala: pô, você já está apresentando o metaverso que nem eu apresento, hein? Parabéns, você tá bom nisso, né? É sinal de que, cara, a gente está conseguindo fazer disseminar o conhecimento, né? O conhecimento do Leve ser disseminado dentro da empresa. Isso é muito bacana. A gente vê isso nascendo e vê aplicabilidade nisso. A gente falou eu faço esse canal direto lá com o DTI e a gente falou do Multiverse há 2 anos. Antes do Homem-Aranha colocar o nome do filme. E a gente já pensava nisso e hoje nasceu o Universe ali, o Cauê pegou a ideia, montou tudo, cara, e hoje tem uma plataforma que a gente leva os clientes. É uma satisfação muito grande ver o quanto a gente está avançado nisso. Uma das coisas que você falou na NTT, né, eu olho para a empresa onde a gente trabalha, olho para a NTT e eu vejo na gente uma capacidade muito grande de desenvolver, construir e produtizar tecnologias, né? Então a gente vai desde uma ideia que ninguém sabe o que tem que ser feito ou como pode ser feito, desenvolve, pesquisa, traz para cá, constrói uma base sólida disso e ressignifica isso para o mercado, né? Traz um trabalho, traz um asset, traz um pensamento e uma estratégia muito focada em quê? Em ajudar os nossos clientes, em dar para eles, né, uma forma de usar essa tecnologia que ninguém sabe, mas de um jeito tangível. E tático. A gente ouve disso deles toda semana. A gente ouve isso. A gente ouve dos clientes, não é a gente que está falando. Mas aí é que eu acho que é o alinhamento do conceito que a gente vem falando aqui de, né, pedir para os clientes entrarem nesse mundo, criarem, errarem. A gente não faz diferente. Aí está a consistência do que a gente fala com os clientes, né? Porque a gente também faz isso. Sim. Né? Uma tecnologia que começou a surgir, a gente vai lá, pega, testa, erra, acerta, até conseguir
chegar num resultado final que aí sim a gente consiga ter, seja um produto, seja uma ideia, seja, né, o metaverso de fim a fim, que a gente consiga apresentar, porque a gente já fez isso que a gente está sugerindo, né? A gente já testou, já criou, já errou, já acertou e conseguiu chegar naquele modelo ali, que é o modelo que faz todo sentido e consistente para o mercado. Eu queria até comentar disso, Zé, porque assim, a gente, geralmente quando a gente está do outro lado, né, do lado do cliente, que a gente vai fazer um projeto, a gente pesquisa quais são as tendências de metaverso para utilities, para saúde, para seguros. Aí tem o Research Lab que faz isso. Exato. Research Center. Mas assim, a gente vê que muito do que está sendo divulgado, principalmente nas mídias, né, nas mídias no geral, às vezes não é uma forma tão assertiva, porque essas pessoas que escrevem esses cases não são pessoas que vivenciam a construção de um case. Então, quando a gente faz processos como a gente fez com o Bradesco, né, a gente, claro, pega essas pesquisas que estão, né, essas tendências, mas a gente coloca o cliente numa sala, a gente conversa e a gente descobre a inovação de verdade. O pessoal até fala, o Trigo estava falando pra gente essa semana, um abraço pro Trigo, poxa, a gente está fazendo inovação, eu não tenho um case ainda para te mostrar, porque a gente vai construir juntos. Né? Então é justamente o que a gente faz aqui, a gente oferece inovação raiz mesmo para o cliente. O que a gente tem, sim, através dessas experiências, a gente criou um framework de cocriação, criou plataformas que aceleram essa chegada, que é o caso do Universo, NACA, as pesquisas que nós temos, mas a gente sabe a metodologia. Primeiro a gente vai com o Research Center, faz uma pesquisa, metaverso aplicado para os seguros, traz aqui, traz o cliente, uma sala, explica o conceito metaverso, tecnologias envolvidas, aplicabilidade do mercado, passamos para o próximo passo. Isso são cocriações que duram uma semana, no máximo, 2, e a gente consegue sair com um produto desse nível. E esse é até um ponto que eu queria puxar. De todos esses anos que eu estou aqui na NTT, a gente não cria soluções para acabar amanhã. A gente não vai criar uma solução que não vai fazer você ter um negócio perene, persistente. Né? Não está no nosso escopo geralmente fazer isso. Então, toda vez que a gente traz um cliente, a gente traz e cria um negócio para médio e longo prazo. Uma coisa que sustente o nosso relacionamento com o cliente. É isso. E que evolua com o tempo, né? Acho que já estamos estourando o nosso tempo aqui. Que pena, hein? Daria para fazer, né? 3, 4 episódios e aí virar uma websérie, cara. Vamos fazer mais Let's Talks sobre o metaverso e convido o público, inclusive, a colocar nos comentários ali que tema que eles querem abordar para a gente fazer mais sessões dessas. Se pudesse, a gente ficava aqui 3 horas, que nem assunto os podcasts da vida. Se vocês quiserem fazer um evento dentro do metaverso, põe aí nos comentários, a gente pensa. A gente abre uma plataforma para experimentar junto com vocês aí, quem sabe. E se vocês quiserem fazer ideação, gente, é só convidar para uma cerveja que a gente vai dar um monte de ideia, com certeza. Legal, a gente vai colocar aqui embaixo o link da nossa oferta de valor, onde você vai conhecer um pouco das plataformas, vai ter um vídeo que explica bem qual que é o fluxo de trabalho para a gente criar no metaverso e esses cases, vídeos desses cases que nós citamos aqui. Então, espero que vocês tenham conseguido entender o conceito, aterrissar um desafio e ver a aplicabilidade disso no seu negócio. Então, muito obrigado. Obrigado, Cauê, pode falar aí. O próximo a gente podia fazer no metaverso, né? Vamos fazer um videocast no metaverso. Nós já temos nosso espaço. A gente já tem o espaço. Considerações finais. Gente, eu acho que o céu é o limite para quem quer brincar disso que a gente está brincando agora, né? E eu falo brincar porque é divertido, é bacana, é gostoso falar disso, participar disso, criar para isso e ver a cara do cliente quando a gente apresenta uma coisa bacana e ele fala, cara, vocês são bons mesmo, né? Ainda bem que eu tenho a NTT ao meu lado. Então, olha, assim, tá fazendo jabá. Então, gente, obrigado aí pela atenção, por esse tempinho, pela paciência de estar ouvindo a gente e fiquem tranquilos, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, acho que os 4 aqui vão estar sempre à disposição, estamos a 1 Teams de distância. É isso aí. Agradecer também pela oportunidade aqui da gente falar desse tema super interessante, que a gente tem bastante conhecimento na NTT. Não deixar de fazer as provocações, né? Conheçam o que a gente está falando aqui de metaverso, nos procurem. Realmente há muita capacidade, então entrem nesse mundo, errem, acertem, né? Ajudem, vamos construir aí uma jornada aí que certamente vai ser muito promissora, mas só vai ser promissora para quem realmente entrar de cabeça, investir, tentar conhecer, entender os negócios tangíveis que podem ser feitos.
Então, obrigado e fica o convite aí para que conheçam mais da NTT sobre esse tema. Eu fiquei por último, você já falou. Cauê é o nosso mestre da... Mas você pode dar tchau pra todo mundo que você conhece aí, porque a gente não deu tchau pra ninguém, né? A gente não citou ninguém. Você deixou a gente mal os lençóis. Né? Pessoal, obrigado. Todos convidados para co-criarem com a gente, fazerem aí os novos projetos, descobrirem as novas economias. Acredito que a NTT é a empresa correta para a gente servir aí como uma garagem de experimentação para vocês, descobrir quem vocês são, né, nessa era nova. Então, entre em contato com a gente, portas abertas do laboratório sempre. A gente sempre tem tecnologias novas que a gente descobriu e a gente quer aplicar nos negócios de vocês. Até mais. Muito obrigado, gente. Tchau, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau.